Você já entrou numa ótica só para trocar uma lente e saiu de lá com a sensação de ter sido assaltado? Repara numa coisa: um óculos é só um pedaço de plástico ou metal, duas lentes e uns parafusos. Não tem chip. Não tem bateria. Não tem software. E mesmo assim, custa o mesmo que um celular. Enquanto celular, TV e computador ficam melhores e mais baratos com o tempo, o óculos continua exatamente o mesmo. E fica cada vez mais caro. Como é que isso faz sentido? Você entra na loja, vê o modelo mais simples e o modelo de marca famosa do lado. A diferença de preço entre os dois às vezes é o dobro, o triplo, às vezes mais. E não é o vidro que muda. Não é o metal que muda. Não é a lente que muda. O que muda é uma etiqueta. Se inscreve aqui no canal e deixa o like para não perder o resto dessa história, porque a partir daqui as coisas ficam cada vez mais estranhas. À primeira vista, tudo parece normal. Você entra numa loja, vê 3, 4 marcas na vitrine e acha que está escolhendo. Prada de um lado, Ray-Ban do outro, Oakley ali no canto, do lado de uma Chanel. Marcas diferentes, donos diferentes, né? Errado. Quase tudo isso sai da mesma fábrica, no fim das contas. E essa história começa bem longe do shopping onde você compra, numa cidadezinha chamada Gordo, no norte da Itália, em 1961. Foi lá que um rapaz chamado Leonardo Del Vecchio começou a trabalhar como aprendiz numa oficina de moldes para peças metálicas. E foi ali, entre peça e ferramenta, que ele teve uma ideia simples. Em vez de terceirizar cada etapa de fazer um óculos, por que não controlar tudo dentro da própria empresa? Do molde até a prateleira. Nascia ali o conceito que décadas depois viraria uma máquina de dominação, o negócio verticalmente integrado. Nos anos 80, a empresa dele, a Luxottica, começou a comprar tudo que via pela frente. Marca renomada, rede de loja, distribuidor. Era o mesmo manual sempre: comprar, integrar, expandir. Em 1995, veio a LensCrafters, e com ela a possibilidade de vender direto para o consumidor final, sem intermediário cobrando fatia no meio do caminho. Em 99, comprou a Ray-Ban, que na época vivia em decadência. E fez algo esperto. Em vez de baratear para reviver a marca, ela fez o oposto. Restringiu onde os óculos eram vendidos. Subiu o preço. E transformou decadência em exclusividade. O mesmo manual se repetiu em 2007, com a compra da Oakley. Depois vieram a Sunglass Hut, para dominar o varejo de óculos de sol, e a iMed, para entrar até no mercado de seguro de visão. Fábrica, distribuição, loja, seguro, tudo debaixo do mesmo teto. Em 2017, veio o golpe final, a fusão com a Essilor, gigante mundial em lentes. Nascia a Essilor Luxottica. Duas empresas que até então competiam, uma na armação, outra na lente, viraram uma coisa só. Acabou a disputa que atrapalhava a margem de ambos os lados. E olha só a coincidência. No mesmo mês, a empresa também comprou a rede brasileira Óticas Carol, quase 1.000 lojas espalhadas pelo país, por 117 milhões de dólares. Antes disso, ela já tinha presença por aqui, com a Sunglass Hut. Com a Carol, deu um salto gigantesco dentro do Brasil, controlando ainda mais a ponta final da venda, aquela que fica de frente para você, no balcão. Não é sorte. Não é coincidência nenhuma. É estratégia pura. Comprar o concorrente antes que ele vire ameaça de verdade. Mas eu te prometo, existe um lado bem menos bonito nessa história. Hoje, esse grupo controla cerca de 80% do mercado mundial de óculos de sol de luxo. Pensa comigo, de cada 10 óculos de sol de grife vendidos no planeta, 8 passam, de algum jeito, pela mesma empresa. E controla também cerca de 80% das marcas que você mais reconhece na prateleira: Ray-Ban, Oakley, Prada, Chanel, além das redes de loja onde você provavelmente já comprou, como LensCrafters e Sunglass Hut. Isso tem nome, e o nome é ilusão de escolha. Você acha que está comparando o preço entre marcas concorrentes. Na prática, está só passeando entre gondolas do mesmo dono, do mesmo lado do balcão. E não sou eu que estou inventando essa história. Isso não é teoria da conspiração de internet. Tim Wu, professor de Direito da Universidade de Colômbia, já apontou algo curioso. Produtos como notebook ficam melhores e mais baratos ano após ano, enquanto óculos ficam parados no tempo, com inovação de fachada,
e ainda assim custam mais caro a cada ano que passa. Uma pesquisa publicada no Canadian Journal of Ophthalmology vai direto ao ponto. Aponta a falta de concorrência real como um dos principais motivos dos preços nunca despencarem. Vamos ao que interessa. Quanto disso sai do seu bolso, sem você nem perceber? Um par de óculos desse conglomerado pode custar $200 lá fora. Uma marca que vende direto ao consumidor, sem esse aparato inteiro por trás, vende um produto parecido por $95. Menos da metade do preço. E não, a diferença de mais de $100 não é tecnologia, não é material melhor, não é qualidade superior. É margem. Estima-se que, de cada par vendido pelo gigante do setor, mais de $160 sejam lucro puro. Pensa nisso. Você paga $200 por um objeto que, de matéria-prima e mão de obra, custa uma fração disso. O custo de fabricar armação e lente gira em torno de $24 para o conglomerado, contra $10 para quem vende direto ao consumidor, sem pagar royalty de grife nenhuma. A conta não fecha por acaso. Ela fecha porque foi desenhada exatamente assim. E essa marca que vende por $95 tem nome, Warby Parker. Ela nasceu justamente para chutar a porta desse modelo. Em vez de seguir o caminho tradicional, cheio de intermediário licença cara, fez o óbvio que ninguém fazia: criar o próprio design, negociar direto com fábrica e vender direto para o consumidor final, sem passar por rede de loja nenhuma. E não é a única. Marcas menores, mundo afora, seguem a mesma lógica. Priscila Anderson, executiva da marca Oli Kim, contou que o fato de o fabricante de lentes deles ficar no Canadá permite controlar cada etapa do processo, sem pagar um centavo extra por licença de grife. Aqui no Brasil, o cenário se repete. Existe, por exemplo, a marca gaúcha Vincit, que compra direto de fábrica, brasileira ou estrangeira, e entrega óculos de qualidade sem esse esquema todo por trás. E ela não está sozinha. Um punhado de marcas menores no país está fazendo o mesmo caminho, vendendo direto para a ótica ou para o consumidor final, sem depender da estrutura das grandes redes. Pensa no caminho que o seu óculos faz até chegar no seu rosto. Ele custa uns $30, $40 para ser produzido. Sai da fábrica já com uma margem embutida de royalty de marca de luxo e verba pesada de marketing. Chega na ótica, e aí o lojista ainda soma aluguel, funcionário, imposto e o lucro dele em cima de tudo isso. No fim da linha, o que custou $40 para fazer vira $200, $300 ou mais na sua mão. Não é imposto. Não é escassez de matéria-prima. É modelo de negócio. E quando um concorrente tenta furar esse cerco, o jogo fica ainda mais sujo. David Gilboa, cofundador da Warby Parker, relatou publicamente que lojas ligadas ao grande conglomerado se recusam a passar uma informação básica: a medida da distância entre suas pupilas, dado essencial para fabricar um óculos de grau em qualquer outro lugar que não seja ali dentro. Sem esse número, você fica refém de quem já domina o mercado. Não tem outro jeito. Repara na engenharia completa disso. Primeira camada, a margem embutida em cada par, os tais $160 de lucro que citei antes. Segunda camada, o controle de informação, como a tal distância entre pupilas, que trava o concorrente antes mesmo dele conseguir competir de igual para igual. Terceira camada, e essa é a que dói de verdade, o efeito acumulado no seu bolso. Se uma família troca de óculos a cada 2, 3 anos, e paga o dobro do que pagaria numa cadeia sem esse esquema, estamos falando de centenas de reais a mais, ano após ano, só para sustentar uma estrutura de marca e licenciamento que não entrega nenhum benefício real para sua visão. E quem se beneficia de tudo isso, estruturalmente, além do próprio conglomerado? A cadeia inteira ao redor dele, fornecedor exclusivo, seguradora de visão ligada ao mesmo grupo, e até parte do varejo que depende da distribuição controlada por essa única empresa para continuar existindo. Quando o dono da fábrica também é dono da loja e também é dono do seguro que paga a consulta, ninguém dentro dessa engrenagem tem interesse real em derrubar o preço. Não é cartel formal, não precisa ser. É oligopólio funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. E o pior, essa engenharia toda nunca foi sobre função. É sobre status. O próprio fundador da empresa sempre disse acreditar que óculos deveriam deixar de ser só instrumento para virar símbolo de quem você é, discurso bonito. Conta cara para quem paga. Só que rachaduras começaram a aparecer nesse império. E elas vêm de 3 frentes diferentes, quase ao mesmo tempo. Primeira frente,
Multa. Em 2021, a Autoridade de Concorrência da França aplicou uma multa de 125 milhões de euros no grupo, por manipulação de preço e restrição de venda online. Segunda frente. Processo. Em 2023, a Autoridade de Concorrência da Turquia abriu processo acusando o mesmo grupo de driblar compromissos firmados na própria fusão, unindo o negócio de lente e equipamento oftálmico de um jeito que empurrava a concorrente para fora do jogo. Terceira frente. Proposta de lei. Nos Estados Unidos, um senador chegou a propor uma regulação para dar ao consumidor mais liberdade de levar sua própria receita médica para onde quiser, sem depender da rede do conglomerado. Multa. Processo e proposta de lei não resolvem o problema da noite pro dia. Mas mostram uma coisa: reguladores em continentes diferentes chegaram, de forma independente, à mesma suspeita. E o abalo mais simbólico veio de dentro do próprio universo do luxo. Em 2023, a Bulgari, uma das grifes mais tradicionais do grupo de moda francês LVMH, decidiu não renovar um contrato de mais de 20 anos que tinha com o gigante dos óculos. Preferiu levar sua coleção para Télios, empresa própria do grupo, criada justamente para encerrar essa dependência. E não foi só a Bulgari. Dior, Fendi e Celine seguiram o mesmo caminho logo depois, migrando suas coleções de óculos para essa mesma subsidiária. Não é coincidência, é sintoma. Até quem vive de vender exclusividade está cansado de dividir a receita com quem domina a cadeia inteira, do molde até a prateleira. Só que existe um contraponto para tudo isso, e ele importa. Nem todo mercado de óculos funciona desse jeito. Enquanto marcas gigantes brigam por licenciamento e margem, cresce mundo afora, e aqui dentro também, um punhado de marcas que provam, na prática, que dá para vender um óculos bom, bonito e com preço justo sem esse esquema todo por trás. Elas fazem basicamente o oposto do manual do gigante. Em vez de comprar concorrente, criam o próprio design. Em vez de depender de grife licenciada, negociam direto com fábrica. Em vez de empurrar o preço lá em cima, competem por eficiência. A pergunta nunca foi se dá para vender mais barato. A pergunta é se as empresas que dominam o setor têm algum interesse real nisso. E tem um efeito colateral incômodo em toda essa história, um que a gente vê todo dia em qualquer camelódromo do Brasil. Uma pesquisa do IFEC Rio de Janeiro apontou que quase 76% dos consumidores recorrem a óculos falsificados justamente por causa do preço inflado dos originais. Pensa nisso. 3 em cada 4 pessoas que compram um óculos pirata sabem que estão cometendo crime, e mesmo assim preferem correr esse risco a pagar o preço embutido de royalty e margem que o mercado oficial cobra. Ou seja, o próprio modelo criado para proteger a marca acaba empurrando boa parte do consumidor direto para a ilegalidade. Não é exagero dizer que o preço alto demais vira, ele mesmo, combustível para pirataria. No fim, talvez a pergunta certa não seja por que o óculos é tão caro. Talvez a pergunta certa seja outra. Quantas outras coisas que você usa todo santo dia escondem essa mesma engenharia por trás? Poucas empresas, muitas marcas na vitrine, e você pagando a conta sem nunca perceber, de verdade, quem lucra com isso. Não é conspiração. Não precisa ser. Basta ser um bom negócio, comprar o concorrente antes que ele cresça, controlar cada etapa da cadeia, e deixar a etiqueta fazer o trabalho de convencer você de que está pagando por qualidade, quando na real está pagando por posição de mercado. Multa, processo, marca de luxo migrando para a empresa própria. Isso tudo é sinal de rachadura, não de queda. O império ainda está de pé. A diferença é que agora você sabe onde olhar. Se esse vídeo abriu sua cabeça para esse tipo de mecanismo, deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais mercado escondido assim para a gente destrinchar por aqui. E da próxima vez que você for trocar de óculos e o preço não fizer o menor sentido, lembra, você não está pagando só por lente e armação. Está pagando para sustentar um império inteiro, de cima a baixo.